Ora então, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Temos connosco a Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano, Vila Nova de Gaia, são 4 representantes, Francisco Bastos, Emanuel Oliveira, Pedro Carvalho e Pedro Pinto. E esta audiência tem por objeto a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, respeitando ao troço Gaia-São Caetano. E, portanto, é essa a razão de ser desta audiência. Julgo que estão a par do modelo de funcionamento que foi enviado e, portanto, têm a possibilidade de fazer uma apresentação de 10 minutos, que eu julgo que está pronta, porque estou a ver ali, e depois os grupos parlamentares colocarão questões ou farão considerações sobre o tema e, no final, então, faz a conclusão. Está bem? Então, quando quiser começar, a carregar no botão, faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados. Antes de mais, gostaria de agradecer, em nome da Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano, a oportunidade de estarmos hoje presentes nesta audiência para partilhar a nossa perspectiva sobre o projeto da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, em particular no que respeita à localização da futura estação em Gaia. Agradeço igualmente a atenção e o tempo desta Comissão para ouvir a preocupação de um conjunto de empresas que representam mais de 25 milhões de euros de faturação anual, mais de 220 postos de trabalho e que estão sediadas na zona de Vilar do Paraíso, São Caetano, e se veem potencialmente envolvidas neste processo devido à alteração do traçado originalmente previsto com estação em Santo Ovídio. Estamos aqui de forma construtiva, com um espírito de colaboração institucional, mas também com um sentido profundo de responsabilidade cívica para defender o princípio da transparência, da previsibilidade e do diálogo em projetos públicos desta dimensão e deste impacto. O motivo que nos traz aqui hoje é a profunda preocupação com a alteração do traçado da linha de alta velocidade em Gaia. Mais concretamente, a mudança de estação originalmente prevista em Santo Ovídio para a zona de Vilar do Paraíso, em São Caetano. Esta alteração não consta do contrato de concessão publicado no portal base, nem foi objeto de qualquer consulta pública, estudo comparativo ou fundamentação técnica conhecida. Contudo, o consórcio Avanorte já apresentou esta proposta como definitiva à Infraestruturas de Portugal e à Agência Portuguesa do Ambiente e já se encontra no terreno a realizar levantamentos e contactos com empresas e moradores, referindo mesmo, em alguns casos, expropriações iminentes até ao final deste ano. Do ponto de vista económico e social, o impacto desta decisão é substancial. Como referimos, apenas nesta associação estão mais de 20 empresas que representam mais de 220 postos de trabalho e mais de 25 milhões de euros de faturação anual, que se encontram em risco e sobre um clima de total incerteza no que toca a este projeto. Para além destas empresas, existe também uma congregação religiosa e dezenas de habitações que serão direto ou indiretamente afetadas. As nossas questões são simples, mas fundamentais. Quem tomou a decisão de alterar este projeto original? Com base em que estudos técnicos, ambientais ou financeiros é que foi feita esta mudança? Onde está o comparativo entre o plano original assinado pelo Estado, com a estação prevista em Santo Ovídio, e o plano alternativo agora apresentado? E, finalmente, qual é a posição oficial do Governo e das estruturas e da Infraestruturas de Portugal perante esta proposta alternativa? Até ao momento, não obtivemos respostas concretas a nenhuma destas perguntas. A única informação pública disponível continua a ser o contrato inicial, onde consta de forma inequívoca a estação em Santo Ovídio, com um perímetro de projeto e um perímetro de reflexão claramente definidos. Mais grave ainda, o próprio consórcio reconheceu, em reunião com a nossa associação, que está a trabalhar exclusivamente sobre o plano de Vilar do Paraíso desde o início, considerando a única solução viável e admitindo que, caso não seja aprovada, todo o projeto pode estar em causa pelo comprometimento dos prazos relativos aos fundos do PRR. Esta situação levanta questões sérias de transparência, planeamento e boa gestão dos dinheiros públicos. Falamos de um investimento de mais de 1.600 milhões de euros, em que o traçado e a localização da estação estão a ser redefinidos fora do contrato inicial, sem escrutínio público e num contexto de urgência que não deve justificar decisões precipitadas. Queremos, por isso, apelar a esta Comissão
para que promova um esclarecimento público e para que a Infraestruturas de Portugal e o Ministério das Infraestruturas e o consórcio sejam chamados a explicar quando, por quem e com que base técnica esta alteração foi decidida. A nossa posição é, e continuará a ser, a de diálogo e cooperação, mas entendemos que a transparência é a primeira condição da confiança. E só com a informação clara, partilhada e justificada poderemos contribuir positivamente para o sucesso deste projeto, que é importante para o país, mas deve sê-lo sem sacrificar injustamente o tecido económico e social. Passando aqui à nossa apresentação, após este pequeno sumário para vos apresentar um pouco o porquê que estamos aqui, o que nós representamos, tal como já referi, são mais de 20 empresas e proprietários de imóveis numa zona industrial existente em São Caetano, na zona de Vilar de Paraíso, em Vila Nova de Gaia. As nossas empresas, conjuntamente, representam mais de 220 postos de trabalho diretos e também uma faturação anual de mais de 25 milhões de euros. Esta associação foi recentemente constituída precisamente pelo que acabei de vos explicar, pois existe esta alteração de traçado e de estação, à qual oficialmente ainda não existe nenhuma informação. Aqui tem alguns membros que fazem parte desta associação, destacam-se algumas empresas, como é o caso da Arcádia, uma empresa 100% familiar, com mais de 90 anos de história e que também já vai na 4ª geração da sua gestão. A Hypermetal, uma empresa que recentemente recebeu uma carta de recomendação da Associação Portuguesa Aeroespacial sobre um investimento fulcral que está a fazer no campo aeroespacial a nível europeu, e muitas outras que se encontram também aqui representadas. O enquadramento oficial, penso que os seus deputados têm pleno conhecimento. O Estado assinou um contrato de concessão-construção após um concurso público em que o consórcio AVA Norte venceu, e existe um investimento de 1.600 milhões de euros cofinanciado no âmbito do PRR para se executar a chamada PP1 da LAV, que é o troço Porto-Oiã. Este contrato foi então adjudicado ao consórcio AVA Norte, liderado pela Mota-Engil, e ao aceder ao portal base, coisa que qualquer cidadão poderá fazer, constata-se que existe uma estação definida, claramente definida nesse contrato, que é em Santo Ovídio. Muito recentemente, nós, por volta de julho e agosto, começamos a ser importunados nas nossas atividades económicas por visitas de alguns técnicos que tocavam as nossas campainhas, falavam diretamente com os nossos colaboradores e diziam que a linha do TGV iria passar à superfície naquela zona, o que está completamente contra o definido no contrato, e que iríamos ter que ser expropriados. Este plano B, esta proposta alternativa, segundo algumas informações informais, pressupõe mais de 135 expropriações, comparadas com 40 no plano inicial, e, tal como referi, no terreno estão a haver abordagens por técnicos que já dão por certo este novo traçado e esta nova estação, sendo que oficialmente continuamos sem qualquer tipo de informação, nem do Ministério das Infraestruturas, nem das Infraestruturas de Portugal. Estes impactos, obviamente, já causam atualmente perturbação às nossas empresas e ao tecido económico local, e com certeza que o plano, se avançar tal como está previsto e tal como já foi entregue à Infraestruturas de Portugal, causará ainda mais impacto. E estamos hoje perante um clima de incerteza total, e é isso que queremos trazer aqui hoje aos seus deputados, uma lista de perguntas às quais gostaríamos de obter respostas. Em primeiro lugar, onde está um comparativo objetivo entre o plano inicial de Santo Ovídio e a nova proposta de Vilar de Paraíso? Quais são as motivações para esta mudança? São apenas técnicas ou são também financeiras? Se as razões invocadas são a inoperabilidade e a segurança dos 13 km de túnel em Gaia e também da estação de Santo Ovídio, por que foi este traçado desenhado e aprovado em primeiro lugar? O contrato assinado define um perímetro de projeto e um perímetro de reflexão para a estação de Santo Ovídio. Perguntamos como é que se enquadra a proposta de Vilar do Paraíso, uma vez que essa está fora do perímetro. A legislação e a prática contratual permitem relocalizações de estações ou apenas ajustes técnicos ao traçado?
Mesmo sendo um contrato de concessão-construção, perguntamos se pode um traçado materialmente diferente, com uma extração em outro local, existir sem que se faça um aditamento formal ao contrato. E por isso perguntamos se está em causa o financiamento do Banco Europeu de Investimento. Quantas expropriações estão previstas nesta alternativa e porque é que ainda não há números oficiais divulgados? O terreno previsto em Vilar do Paraíso tem efetivamente condições legais e urbanísticas para receber uma estação desta dimensão? Perguntamos também se foram estudadas alternativas menos impactantes para esta zona empresarial em São Caetano e, se sim, quais foram e por que foram descartadas. E, por fim, questionamos quando e como será feita a consulta pública sobre esta solução alternativa. Concluindo, as decisões finais sobre este projeto têm que ser tomadas em breve e nada está a ser comunicado. A nossa comunidade em específico, mas também o país, exige clareza, transparência e a devida participação civil. O Governo tem que dar respostas e assumir as suas responsabilidades neste projeto. Persiste uma sensação de que este projeto estruturante para o futuro do país está a ser conduzido de forma demasiado apressada, sem a devida ponderação e sem a transparência que a sociedade civil tem direito a existir. E questionamos se é o Estado que toma estas decisões estratégicas para o país ou se é o consórcio. Da parte da Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano, podem contar, e reafirmamos a nossa disponibilidade, para participar de uma forma construtiva em todas as fases deste processo e não estamos aqui para ser contra qualquer tipo de projeto de interesse nacional. Muito bem, terminou? Presumo que sim. Portanto, tem várias questões que foram colocadas e agora passamos à fase em que são os grupos parlamentares, esses sim, que vão colocar questões também. E pergunto então quais são os grupos que se inscrevem. 1, 2, 3, 4, 5. Inscrevem-se todos, 6. Muito obrigado. Vamos começar então pelo Chega. O Sr. Deputado Carlos Barbosa tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Associação, cumprimentar caros colegas deputados. As questões que coloca são realmente questões interessantes, mas nós, partidos, o que nós poderemos fazer é ajudar-vos a fazer essas perguntas ao Governo, porque quem tem que dar essas respostas é o Governo e não nós, partidos. E da nossa parte, Partido Chega, tem o nosso compromisso em fazermos chegar também essas questões ao Ministério das Infraestruturas e às devidas instituições que têm que dar essas respostas. Depois há aqui várias situações onde verificamos que há aqui uma luta de poderes diferenciados, onde víamos a anterior Câmara Municipal do Partido Socialista, onde já em maio fez ou queria fazer uma aprovação desta alteração, e que muito nos estranha aqui uma circunstância em que este consórcio diz que tem, ou pelo menos refere que a Proteção Civil não dará seguimento ao túnel, e porque é que eles têm esta certeza que a Proteção Civil não dará seguimento ao túnel passando ao vídeo, quando, por outro lado, ainda falta a própria IP e a própria APA fazerem a sua avaliação. Por outro lado, também notícia última, no Orçamento de Estado de 2026, o contempla o traçado inicial. Ou seja, isto tudo, de certa forma, é um pouco estranho, estas conjugações, mesmo depois, quem ganhou agora a Câmara Municipal, o Dr. Luís Filipe Menezes, do Partido Social Democrata, também não se comprometeu, durante estes últimos tempos da candidatura, com qualquer tipo de comunicação sobre esta situação. Mas é interessante nós percebermos o porquê que existe a Proteção Civil, ou pelo menos porquê que há garantias de parte deste consórcio que a Proteção Civil não aprovará. Vocês tiveram alguma reunião com a Proteção Civil no sentido de saber o porquê que eles não aprovam isto? Porque é que há tanta certeza do consórcio em que assim irá acontecer? Ou seja, há aqui informação dissonante, há aqui informação que não bate a bota com a perdigota. Verificamos que realmente o Partido Socialista, que estava no poder, queria acelerar um processo de alteração ao traçado, em que não foi aprovado depois em Assembleia Municipal.
E, no entanto, o que nós verificamos ultimamente, e neste sentido, o Orçamento de Estado vem precaver o primeiro traçado. E é realmente de salvar e de louvar a vossa investida no intento de vir ter connosco e nos pôr esta vossa preocupação, porque realmente o tecido empresarial e social que está em causa nos deve preocupar a todos para que seja salvaguardado todas as situações. Muito obrigado. Portanto, agora segue-se o Sr. Deputado Francisco, é o Deputado Francisco Lopes, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimentar os representantes desta associação que aqui estão e, antes de mais, agradecer. É sempre para nós altamente relevante quando a sociedade civil se organiza para o bem da sua região e, no caso, também do país, onde estamos a falar de um projeto estratégico. Eu, começando pelo fim, devo dizer-lhe que trazem um rol enorme de questões que julgo que saberão que não podem ser respondidas no local em que nós estamos. E vem também uma espécie de pressuposto em toda a argumentação, que não está à discussão naturalmente, porque há várias notícias públicas, mas elas decorrem do processo de um pressuposto de uma decisão que objetivamente não existe. Não é? A tutela alega desconhecer, o IP alega já ter recebido. Ótimo. Terá o dever de informação e de fazer correr o processo, nomeadamente até a APA, e aliás as datas para isso já estão mais do que definidas. A minimização do impacto na região é sempre um princípio óbvio, e a maximização do potencial também, essas é que serão as prioridades, obviamente. Convém não esquecer que estamos a falar de algo que é considerado estratégico para o país, e não é de hoje, e neste caso é um compromisso longamente aguardado que este Governo inscreveu no seu programa de Governo. Porém, e não me querendo repetir, as questões todas baseiam-se no desconhecimento da tutela, que é quem eventualmente irá decidir, o que torna algo difícil avançarmos aqui neste processo. Porém, como dizia o meu colega deputado anterior, esse também é o nosso papel, é conversar com quem de direito para esclarecer, porque o vosso papel, sendo relevante, como eu disse, ajuda-nos também aqui a trabalhar. Este grupo parlamentar em particular defenderá naturalmente o interesse público e o rigor e a clareza no processo, como vocês, seja na tomada das decisões, que são fundamentais para o futuro, seja na execução do projeto. E seguramente não será na prioridade do consórcio, nem de quem vai construir. Será seguramente também, neste caso, de Vila Nova de Gaia e do país. Antes de também eu deixar 2 ou 3 questões, gostava só de dizer que, alegadamente, andarem técnicos a fazer questões ou a abordar entidades, pessoas ou empresas por causa de uma eventual alteração que a tutela desconhece, que não tem qualquer tipo de decisão e que ainda à data de hoje está inscrito em orçamento, como já referido, com o traçado original, parece uma coisa um bocadinho estranha, que aliás se calhar alguém devia olhar com mais atenção, só para saber quem é que os mandatou e já agora qual é que é o objetivo, porque podemos estar, e eu estou a especular totalmente, podemos estar a falar de intimidação ou podemos estar a falar de outra coisa qualquer que se calhar não teríamos aqui nome para lhe atribuir. Ainda assim, e sendo vocês uma parte enormemente interessada e percebendo as vossas questões, eu gostava de saber se, porventura, sabem se a Câmara Municipal de Gaia, nomeadamente, já teve algum envolvimento neste processo acerca do eventual e alegado plano alternativo. Gostava também de saber a vossa opção, percebendo o prejuízo que consideram que vão ter na vossa região. Termino, Sr. Presidente. Se conseguem perceber algum benefício real em haver uma alteração tal de que se fala. E acima de tudo, perguntar-lhes se tem uma alternativa melhor pensada, seja ao tal plano B de que se fala, ou àquele que existe no momento, uma vez que o contributo também seria relevante. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Saúdo a Associação das Empresas de São Caetano e saúdo por se terem constituído em associação, precisamente para conseguirem falar sobre este problema e, presumo eu, que no futuro sobre outros problemas que vos afetam coletivamente.
este processo da estação de Gaia, e eu acho curiosa aqui a postura do PSD, que replica a postura da tutela de alegar desconhecimento, quer dizer, isto é um assunto que está nas notícias há meses. Portanto, se a tutela desconhece e continua a desconhecer, devia ter pelo menos procurado conhecer. Acho que era o mínimo que se exigia. Mas seja como for, o PS já dirigiu ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação uma pergunta precisamente para se mantém o plano original de ter a estação ferroviária de alta velocidade em Gaia, em Santo Ovídio. Porque aqui, pronto, naturalmente, a Associação traz aqui as suas preocupações, que têm a ver com a continuidade dos seus negócios e com a possibilidade de continuar a ter as suas instalações nos locais onde estão, e precisam essencialmente ter certezas, porque foi criada uma expectativa que a linha ia passar por um determinado local e agora são confrontados com uma situação em que parece haver a possibilidade, ou em alguns casos, serem confrontados com a certeza de que vai passar por outro local. E não são só técnicos que alegadamente andaram no terreno, não é? Houve uma submissão, ainda que informal, do consórcio, por parte do consórcio, à Câmara Municipal de Gaia e à Assembleia Municipal de Gaia, de uma proposta que foi alvo de parecer não vinculativo de um e do outro, e tanto a Câmara como a Assembleia Municipal se manifestaram favoráveis. E que eu até percebo. A Câmara Municipal de Gaia quer assegurar que existe uma estação em Gaia. Eles são confrontados com a possibilidade e é-lhes dito que ou é esta solução ou não há nenhuma. E a Câmara de Gaia diz, nós queremos uma estação em Gaia, não queremos prescindir da estação em Gaia. E a estação em Gaia, a propósito do projeto de alta velocidade, e eu queria, no tempo que tenho, focar neste ponto. Uma das perguntas que mais vezes surgem sobre o projeto de alta velocidade é se faz sentido ter uma estação em Gaia, tão perto do Porto. A resposta é sim, se forem verificadas certas condições. A estação em Gaia faz sentido, e faz sentido em Santo Ovídio, porque não é só a estação de Gaia, é uma estação que serve toda a área metropolitana do Porto. Porque em Santo Ovídio, não é por ser especificamente em Santo Ovídio, além de ser uma localização mais central em Gaia, mas não é só por ser em Santo Ovídio, em Santo Ovídio tem ligação a duas linhas de metro do Porto, a linha amarela e a linha rubi. E isto faz com que a estação de alta velocidade em Santo Ovídio sirva não só Gaia, mas também toda a zona central e ocidental do Porto. Portanto, não é a estação de Gaia, é a primeira estação na área metropolitana do Porto. E sim, a estação em Gaia faz sentido nestas condições. E, portanto, aqui, se vier a verificar esta alteração, nós estamos perante, é óbvio que isto sendo em parceria pública ou privada, o consórcio tem margem para otimização. E dentro da margem que a DIA lhe dá, de 400 metros por cada lado, consegue otimizar o traçado. Mas aqui nós não estamos perante uma mera otimização de projeto. Nós estamos perante uma alteração funcional, substancial, qualitativa do projeto que foi colocado a concurso e cujo contrato foi assinado. Estamos a falar de prescindir de uma estação numa localização central com ligação a duas linhas de metro para uma estação numa localização periférica e que poderá vir a ter ligação a uma linha de metro, mas através de um prolongamento que neste momento nem sequer está planeado e que teria que ser o Estado a investir. Muito obrigado. E terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, faz favor. Como não vê o cronómetro, eu depois dou-lhe um sinal quando estiver a chegar. Está bem? Obrigado. O tempo. Muito obrigada. Agradecer aos nossos convidados que tivemos a oportunidade de receber em reunião prévia e realmente estamos perante aqui mais um processo um bocadinho complicado, porque nós temos um projeto que foi alvo de análise e que foi alvo de concurso. E, portanto, os concessionários que concorreram a esta obra perderam com base naquele traçado. E, portanto, aquilo que está a acontecer agora é que este concessionário vencedor deste projeto alterou, eventualmente, para otimizar dentro da margem que lhe é possível fazer, mas, eventualmente, alterou por questões económicas. Eu não conheço o terreno e, portanto, não sei se há ali questões geográficas, geotécnicas que tenham levado à alteração do traçado. Mas, se for por razões económicas, o concurso até pode ser impugnado pelos restantes, porque, de repente, vêm-se confrontados com uma alteração do traçado que implicavam um custo associado e que, eventualmente, agora, por causa deste traçado, se vai poupar algumas verbas e os outros podem pôr isso em questão. E, portanto, isto é algo que nos preocupa, porque não queremos que o TGV seja um aeroporto de Lisboa e estejamos aqui 50 anos a discutir o que quer que seja, é para avançar. O que não se percebe é que se altera o traçado de uma estação
que estava servida de uma série de transportes e, portanto, para se fazer a ligação, para passar para uma área que não só prejudica empresas que já lá estavam previamente instaladas, mas até se poderia dizer, bem, essas empresas vão ser expropriadas, mas é por um bem maior, porque tem um hub de ligação de transportes e que faz mais sentido do que o anterior. Mas é o inverso. Aquilo que estamos a assistir é o inverso. Está-se a deslocalizar para uma área onde não temos uma rede capilar de transportes, contrariamente ao que estava inicialmente proposto e, portanto, nós realmente não percebemos, até porque tecnicamente não nos parece sequer que isto faça sentido, porque não serve às populações. O que nós temos que fazer quando criamos infraestruturas é retirar os carros da cidade e isto não faz com que isso aconteça. E, portanto, todo este processo é muito estranho. Nós também temos algumas questões que iremos remeter ao Ministro das Infraestruturas, porque não temos respostas para vos dar, mas há algo que efetivamente aqui nos cria imensa confusão, que é essas notificações que os senhores, ou essas abordagens que os senhores têm sido alvo, estão a ser feitas por parte de quem e de que forma? Porque não havendo um compromisso concreto do Ministério das Infraestruturas que diga, efetivamente, isto é para avançar, eu não percebo como é que os senhores estão a ser notificados ou pressionados, seja do que for, porque isto ainda não está fechado. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados, com quem tivemos a oportunidade também de reunir há umas semanas. Não eu pessoalmente, mas via apresentação e, aliás, a longa lista de anexos que acompanha esta apresentação é bem elucidativa do grau de detalhe da vossa análise, portanto, agradeço-vos também por isso. Eu acho que aqui o que está a faltar nesta discussão, que é um pouco complicada quando a tutela diz que realmente não tem conhecimento de algo que parece que nós todos aqui temos conhecimento, mas não seja pelas notícias, e permitam uma palavra, uma certa chantagem que está a ser feita sobre todos nós. E é isso que a nós nos preocupa acima de tudo o resto. É que venha a acontecer daqui a um par de semanas ou daqui a um par de meses uma notícia de que esta é a decisão única possível, que este é o único caminho possível e então aí já nada é execuível da nossa parte. E eu sei que é isso que estão a tentar evitar e é isso que nós aqui no Parlamento devíamos tentar evitar, mas não seja por uma mera questão de transparência e de respeito para com esta Câmara Legislativa. A questão de fundo é esta. O TGV é ou não é um projeto importante e estruturante para o país? É. A estação em Vila Nova de Gaia é ou não é importante? Para nós é, mas é desde que seja útil e no local onde ela deve ser, que é Santo Ovídio, precisamente pelas razões que o deputado Frederico Francisco já aqui muito bem apresentou. Disto surge, então, esta série de notícias, e se calhar a minha primeira pergunta, que é qual é, então, o grau de pressão, de contacto que tem acontecido com estas pessoas, ou até convosco, enquanto empresários. Se tem havido alguma aproximação por parte do consórcio, oficial ou oficiosa, que informação é que vos tem chegado? Porque a nós preocupa-nos, e esta é se calhar a ironia da coisa, que o contrato falo de uma possível otimização por parte do consórcio, né, que pode levar a uma otimização daquilo que foi inicialmente assinado, quando na prática aquilo que acontece é o oposto, é uma, permitam-me o neologismo, uma desotimização do que estava inicialmente a ser proposto. E isso preocupa-nos porque ficamos sem saber, então, quais são essas razões. Porquê querer, afinal, o consórcio de 2 pontes em vez de uma? Por querer deslocar a estação daquele que é o local mais lógico para a ter, para um local onde, sendo menos lógico, é ainda mais prejudicial para as pessoas e para a indústria que já lá está localizada. E, sobre isto, as razões apresentadas até agora são poucas ou nenhumas. A discussão da nossa parte, enquanto deputados, é complicada porque nós estamos a discutir uma coisa que se sabe que é real, mas quando aquilo que são os dados oficiais é pouco ou nada. Portanto, eu também não quero entrar aqui num certo populismo de discutir aquilo que ainda não se sabe, mas quero, sobretudo, evitar que isto venha aqui a ser discutido quando já for um facto concluído. E isso é que não pode acontecer. E, portanto, aquilo que nós vamos exigir à tutela é que seja muito clara e que, se efetivamente não conhece, e eu dou de barato que possa não conhecer, então que faça tudo para conhecer estes planos alternativos que parecem estar a acontecer. Porque essa é a função do Governo e é certamente a função do Sr. Ministro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento especialmente os nossos convidados. É um gosto de rever-vos. Tive também o gosto de vos receber há semanas. Eu gostava de valorizar muito o trabalho dos senhores empresários em defesa de interesses que são legítimos e, sobretudo, em defesa do princípio da transparência e de combate à opacidade que, de facto, rodeia este processo. Não é despiciando salientar que alguns dos senhores empresários que estão aqui e outros que não estão, fizeram investimentos avultados nas vossas instalações no pressuposto de que não seriam afetados, posto que em 2024, à época em que fizeram esses investimentos, havia já a presunção de que a localização da estação de Gaia seria em Santo Ovídio. Portanto, eu gostaria muito sobretudo de agradecer o trabalho que têm feito, o levantamento de informação, de cotejo de informação e tudo isso. Mas também gostava de salientar aqui o seguinte. Em julho, o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, concretamente sobre o problema da travessia do Douro e também, muito especificamente, sobre a localização da estação em Vila Nova de Gaia. O Governo respondeu e veio dizer o seguinte: relativamente à futura estação em Gaia e à travessia do Rio Douro, a proposta adjudicada prevê a localização da estação em Santo Ovídio. Primeira parte da resposta. Então vamos à segunda. A localização definitiva da estação de Gaia e as características da nova travessia do Douro serão propostas pela concessionária, cabendo à AIP a sua aprovação. Era o que faltava, que fosse a concessionária a aprovar. Ora, senhores deputados e caros convidados, isto remete para o problema de fundo, e o problema de fundo para nós não é fazer ou não fazer a linha de alta velocidade, já o temos reclamado há muito tempo, faça-se, mas que não se faça a todo o custo. Ora, isto remete para o problema de fundo, que é o poder, de facto, das parcerias público-privadas e dos concessionários, nomeadamente das grandes infraestruturas. Tema que tem preocupado o PCP e a tal ponto que já em janeiro de 2024 propusemos nesta Assembleia, portanto, o abandono do modelo de parcerias público-privadas, nomeadamente no caso da linha de alta velocidade. É verdade que essa proposta de resolução foi aprovada em plenário, mas depois na especialidade ela ficou-se, do conjunto de pontos, ela ficou-se apenas pelo primeiro ponto. Tem de terminar, Sr. Deputado. Eu vou terminar, que dizia que era necessário acelerar a linha de alta velocidade. Ela já vai tão célebre, que os senhores já estão a ser incomodados com procuradores de subcontratados da Motengil. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Terminamos agora a fase das questões. Senhores convidados da Associação das Empresas, Zona Industrial São Caetano, para concluir, dispõe num período semelhante ao que foi gasto, portanto, 1, 2, 3, 4, 5... Não, são 10 minutos, ok. Em que podem responder às questões e concluir, então, esta vossa intervenção. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos também as vossas intervenções e as vossas questões. Eu vou tentar ir passo a passo sobre o que foi aqui falado. Em relação às perguntas dos Srs. Deputados do Chega, que lhes interessa entender de onde é que veio esta tão conclusiva conclusão que uma proteção civil não aprovaria uma estação, nós perguntamos o mesmo. Exatamente por isso que aqui estamos, porque isto foi-nos dito diretamente pelo consórcio, quando nos confirmou que tecnicamente a estação de Santo Ovídio, que tecnicamente a estação de Santo Ovídio não seria operável no futuro, e essa foi a razão apresentada, porque a Proteção Civil dificilmente aprovaria um plano de segurança contra incêndios da estação. Portanto, isto é informação dada diretamente pelo consórcio e, portanto, é uma pergunta que fazemos, tal e qual como o Sr. Deputado, e bem, pergunta como é que já se sabe uma coisa destas,
pronto, ainda não estando sequer nessa fase do projeto. Também é verdade. Haverá com certeza muitos exemplos, até em países europeus, de estações enterradas a essa profundidade. Os seus deputados do PSD dizem, e dizem muito bem, que nós vimos aqui num pressuposto de uma decisão que não existe. É exatamente por isso que nós estamos aqui, seus deputados. Porque esta decisão não existe, mas já vêm técnicos que se identificam como vindo do consórcio. Eu acredito que o Sr. Deputado não saiba, porque não está no terreno, acredito. E eu vim aqui para lhe informar e para lhe dizer que venham tocar às nossas campainhas, geram alarme com os nossos trabalhadores, porque dizem que a linha vai passar ali, que a estação vai ser em Vila do Paraíso e que até ao final do ano vamos ter que sair dali. E, portanto, eu percebo a admiração dos seus deputados. É a nossa pergunta. A admiração dos seus deputados, a admiração dos seus deputados é a mesma, Pedro. A admiração dos seus deputados é a mesma admiração que a nossa. A diferença é que a nossa admiração tem atividades económicas e postos de trabalho à nossa responsabilidade. E por isso é que estamos aqui. Porque a nossa admiração é muito maior que a vossa, neste caso. Porque estes técnicos vieram, identificaram-se como vindos do consórcio e vieram agir perante uma decisão que ainda não existe. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque esta decisão tem que existir e esta decisão tem que ser do Estado, tem que ser do Governo. É o Estado que concede este projeto. O Estado é a única entidade que defende o interesse público. O consórcio não tem a obrigação de defender o interesse público, não é? E por isso nos admira os seus deputados nos dizerem que todas estas questões se baseiam num desconhecimento da tutela, porque o Ministério das Infraestruturas tutela a Infraestruturas de Portugal. E a Infraestruturas de Portugal, no dia 29 de setembro, recebeu um anteprojeto que foi submetido para aprovação. E, portanto, achamos difícil que a tutela desconheça essa proposta alternativa. E, mais ainda, se olharem aqui para este anexo que nós trouxemos, espero que se consiga ver. Portanto, isto são imagens que retiramos das visitas que os técnicos nos fizeram, mostraram-nos traçados da linha já a passar por cima dos nossos armazéns. Portanto, o tal pressuposto que a decisão não existe materializa-se depois em traçados que nos mostram nestas visitas, não é? E em junho de 2025, Srs. Deputados, em junho de 2025, há um documento feito pela Infraestruturas de Portugal, que tem o título, caso não consigam ler, que é a Comparação Preliminar das Afetações das Fases de Estudo Prévio DIA versus a fase de Projeto de Execução. E neste documento, feito pela IP em junho, repito que é em junho de 2025, Srs. Deputados, como podem ver na imagem, já está aqui desenhada a estação em Vila do Paraíso. E, portanto, eu faço exatamente a mesma pergunta que os seus deputados. Que pressuposto é este? Que documentos são estes? Que ações são estas por parte do consórcio, por parte destes documentos da IP, que depois não têm um respaldo do Estado e uma decisão clara e uma comunicação clara da tutela? É exatamente a mesma pergunta que os seus deputados fazem, nós fazemos também. Se nos perguntam se sabemos se a Câmara de Gaia teve algum envolvimento, o que sabemos foi que houve um parecer não vinculativo aprovado na Assembleia Municipal de Gaia, em que aprovaram ambas as soluções, tanto a de Santo Vídeo como a de Vila do Paraíso. Okay? Foi uma proposta, na altura, Presidente da Câmara de Gaia, no último dia, na sexta-feira, segunda-feira deixou de ser Presidente da Câmara de Gaia, na sexta-feira fez esta Assembleia Municipal onde aprovou este parecer não vinculativo. Pronto, algo que também acho que deve ser questionado. Perguntam-nos se vemos algum benefício nesta alteração para Vila do Paraíso. Srs. Deputados, não nos cabe a nós dizer isso, cabe às entidades que governam o nosso país e que criaram este projeto. Alguns deputados referiram aqui que isto foi amplamente discutido, onde é que seria a estação, onde é que faria sentido para os portugueses ser a estação, e a conclusão foi que era em Santo Vídeo, por várias razões apresentadas, tais como sendo a primeira estação na área metropolitana do Porto e a sua intermodalidade de transportes com a linha de metro Rubi e a linha de metro Amarela. E por isso deixemos para quem tem esses conhecimentos e tem esses poderes de fazer essas decisões e medir os benefícios, mas acima de tudo pedimos que comuniquem esses benefícios às pessoas. Okay?
E no final, os Srs. Deputados perguntam-nos se temos alguma alternativa melhor. Quer dizer, nós não temos absolutamente resposta nenhuma. Se me fizer, no meu caso específico, alguma pergunta sobre chocolates, sobre pastelaria, terei todo o gosto em lhe responder. É a área que eu domino, não domino as áreas da ferrovia e, portanto, não lhe sei dizer se existe um plano melhor e faço, inclusive, essa pergunta, fazemos essa pergunta, não é? Exatamente, existe essa versão, não é? Creio que o Sr. Deputado do PS... o Sr. Deputado do PS não terá feito muitas questões, mais afirmações com as quais estamos maioritariamente de acordo e aguardamos pela resposta do Ministro a essa pergunta que foi feita. A Sra. Deputada da Iniciativa Liberal fez-nos uma pergunta... Desculpa interromper, Srs. Deputados, não está a ser possível neste momento ouvir o nosso convidado. Portanto, Srs. Deputados, peço que criem as condições. Faz favor, pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Iel perguntou-nos de que forma por quem e de que forma estávamos a ser abordados. Portanto, acho que já referimos aqui, mas foram técnicos de duas empresas, a Lusorux e a RR Planning, que se identificaram como vindo mandatados pelo consórcio vencedor do concurso Lusorux e RR Planning. Sim. E, portanto, também concordamos, obviamente, que há aqui uma questão de defesa do próprio Estado no que toca ao concurso e por isso perguntamos precisamente se uma alteração tão material, porque tal como o Sr. Deputado do PS referiu, existe um corredor de 400 metros para otimizar o traçado, mudar uma estação não é otimizar o traçado, porque senão esse corredor de 400 metros, como se estende de uma ponta à outra da linha, eu podia pegar numa estação no início e pô-la no final, não é? E alegar que está dentro do corredor dos 400 metros. Portanto, acho que há aqui uma questão sobre a relocalização de uma estação para um local materialmente diferente, que está fora do perímetro, portanto, aqui nos slides também podem ver nos nossos anexos, aqui está, isto é retirado do contrato de concessão, assinado pelo Estado, está definido a vermelho um projeto, um perímetro de execução da estação de Santo Ovídio e a verde um perímetro de reflexão. A estação proposta de Vilar do Paraíso está fora de ambos estes perímetros e por isso é preciso questionar se não é necessário um aditamento a este contrato. E se for necessário um aditamento a este contrato, nós também concordamos com a Sra. Deputada com a pergunta de que será que o Estado tem aqui alguma defesa a fazer perante outras entidades que quisessem entrar no concurso e que receberam um caderno de encargos com certa determinada informação e que podem ter decidido não apresentar a proposta, mas afinal foi possível fazer um traçado e uma estação completamente diferentes, alegadamente e possivelmente com um custo mais baixo, ainda que o preço já esteja definido, que são os 1.600 milhões de euros. Que o Sr. Deputado do LIVRE referiu aqui que havia uma certa chantagem, nós estamos de acordo, acaba por haver uma chantagem natural, porque, pelo que nos foi explicado por o consórcio, há uma pressão muito grande de calendário relativo aos fundos europeus e que realmente nos deixa numa posição quase de ou é esta proposta ou nenhuma, palavras ditas pelo consórcio na nossa reunião, e que realmente colocam aqui o poder de decisão quase inexistente, não é? E quase naturalmente vincado a esta proposta alternativa, porque vai chegar a um ponto em que ou esta ou não é nenhuma. E, portanto, é isso que estamos a tentar evitar e também questionar como é que chegamos a este ponto. Como é que chegamos aqui a um projeto de tamanha importância e tamanha dimensão para o nosso país, como é que chegamos a um ponto em que nos deixamos ter este tipo de pressões em que, pronto, eu concordo que a tutela poderá estar numa posição bastante desconfortável, por desconhecimento e por não estar a acompanhar estas propostas, mas alguém tem que tomar aqui decisões. E se essas decisões vão ter que ser tomadas em cima do joelho, perdoem-me a expressão, é realmente preocupante num projeto desta dimensão. E questionou também se tinha havido alguma aproximação de consórcio, sim. Após saírem algumas notícias nos mídias, fomos contactados diretamente pelo consórcio. Já tivemos 2 reuniões e existe o compromisso do consórcio connosco da criação de um grupo de trabalho para se estudar putativas soluções
de relocação das empresas, caso a IP e a APA venham a aprovar esta nova proposta alternativa. E, portanto, de início querem já começar a trabalhar com as empresas em potenciais soluções, algo que também, notas positivas que tenham que ser dadas, damos esta nota positiva, porque para os gestores ter informação e ter um caminho e ter soluções é efetivamente muito importante. O pior inimigo que nos podem dar é a incerteza, que é o clima atual que está instalado. E o Sr. Deputado do PCP referiu efetivamente que estes nossos investimentos, vários investimentos aqui nesta zona industrial, tinham sido feitos e eu chamo a atenção, os Srs. Deputados não conseguiram ler, mas eu poderei ler por vocês, para um parecer da Infraestruturas de Portugal, que tem data de março de 2024 e que vem no âmbito, precisamente, de um pedido de licenciamento por parte da Arcádia, a empresa da qual eu faço a gestão, precisamente para nos instalarmos aqui e montarmos aqui a nossa fábrica de pastelaria que alimenta 45 lojas de norte a sul de Portugal. E o parecer da IP, assinado pela gestora regional Ângela de Sá, refere que o nosso edifício está abrangido pelo corredor dos 400 metros associado à alternativa e que obteve DIA favorável no lote A do troço Porto-Oiã. No entanto, como o traçado nesta zona será concretizado através de um túnel a grande profundidade, túnel de Vila Nova de Gaia, não se prevê como possível que na fase seguinte dos estudos, anteprojeto e projeto de execução, este possa vir a implicar com o referido edifício, não se perspectivando por isso que a concretização do projeto em causa possa vir a comprometer ou interferir com a linha de alta velocidade, nem é passível de tornar mais difícil e onerosa a construção da mesma e, portanto, aprovaram a nossa construção da fábrica. E agora, vou terminar, Sr. Presidente, só precisamente terminar com um ponto que a gestora regional da IP acrescenta neste parecer e que eu pedi a atenção dos seus deputados para o que esta gestora escreve, que diz: acresce que não parece verosímil que o traçado nesta zona possa vir a ser ripado para poente e a sua rasante elevada à superfície, uma vez que isso acarretaria para sul e para norte deste terreno um incremento brutal das afetações no património, habitações, espaços industriais e vias de comunicação, o que não parece crível e iria ao arrepio das recomendações da DIA. Portanto, a gestora regional não se limitou a aprovar, limitou-se a dizer ainda que seria impensável quase a linha passar à superfície. E para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de deixar, mesmo para terminar, gostava de deixar aqui uma nota de que, tendo em conta a relevância nacional deste projeto e a dimensão das dúvidas que persistem, talvez fosse pertinente que esta Comissão pudesse também ouvir o consórcio Ava Norte, responsável pela execução desta obra. Seria uma oportunidade importante para esclarecer publicamente as opções técnicas e os critérios que conduziram à alteração deste traçado e para que o país conheça de forma transparente quais os fundamentos, impactos e alternativas avaliadas. A transparência não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma condição essencial de confiança e legitimidade num investimento desta escala e desta responsabilidade. Muito bem, terminou. Senhores deputados, está terminada também esta audiência. Agradeço a vossa presença e a vossa colaboração. Senhores deputados, vamos continuar imediatamente, portanto, peço que mantenhamos as condições de funcionamento da Comissão. Muito obrigado.